Boa noite, gente. Vocês, livro do dia, né? Exilados por amor. Isso. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês estão vendo aí, mostra aí, Francisco. Pessoal do Instagram também. Nós vamos ter aí um espaçozinho para descanso. São João, aí muita gente viaja. Então, nós vamos parar hoje. Hoje vai ser a última doutrinária de junho, porque hoje é 18, né? O pessoal já começa a viajar. Então, a gente só vai voltar agora dia 7 de julho. É 2 do 7. Hã? Não, 1 do 7. Não. A 7 do 7. Recesso de 19 do 6. Tá errado ali mesmo. Tá certo. Tá certo? Sandra, você está querendo me deixar doida. Mais. Então, nós vamos retornar dia 7 do 7, não é isso? 7 de julho, nós vamos retornar, vai ser uma quinta-feira. Estaremos aqui com o nosso irmão Flávio Neri. Ele fez uma proposta que ele vai fazer até dezembro, palestra. Bacana. Então, eu quero agradecer a vocês. Hã? Não vai tirar dos outros. Não. Glorinha está aqui reclamando. É uma coisa séria. O negócio aqui é puxado. É puxado. Vocês não sabem, mas a coisa aqui é puxada. Entendeu? Ela, quando eu fico sem fazer... Quando eu não ligo para ela, gente, você está preguiçosa. Ela é muito sutil. Minha irmã linda, maravilhosa, chamada Glória Pita. Gente, olha, eu quero agradecer a vocês. Esse primeiro semestre foi duro, né? Nós tentamos voltar em janeiro, não conseguimos. Voltamos em março. Estamos voltando ainda. Tem muita gente que ainda não se sente segura em voltar. Mas o que eu percebo aqui, a maioria das pessoas usam máscara. E eu acho que tem que usar mesmo. Eu acho que depois de São João, se não aumentar mais a Covid, eu digo a você que a gente venceu. Porque o pessoal está animado, né? Não sou contra a animação, não, porque eu também sou uma pessoa animada. Embora esse São João, para mim, eu vou ficar quietinha no meu canto. Mas... Mas quem for aí por meio do forró, usa uma máscara bonitinha, faz uma maquiagem para os olhos ficarem lindos, né? Para chamar atenção, falar com os olhos, né? E vai dançar o forró. Mas é isso, eu quero agradecer muito a vocês. Vamos voltar dia 7. 7, a gente vai já... 7 a gente vai voltar, eu acho que talvez dia 9, 11, a gente já vai voltando com os estudos presenciais. Procurem, eu peço a vocês do Instagram. A gente vai estar sempre atualizando no Instagram do Centro Fraterno. Eu vou colocar os estudos novos que vão acontecer na casa. Então, vou atualizar os nossos trabalhos sociais. Hoje nós tivemos aqui uma reunião com o grupo do Apoio às Mães, já para quando nós voltarmos, já com o projeto feito de apoio às mães. Então, continue nos ajudando. Segundo semestre, nós vamos precisar de enxoval de bebê. O pessoal do Instagram, se ligue. Vamos precisar de enxoval de bebê, né? Tem várias mães precisando, alimentos. E uma coisa agora que nós vamos voltar é com a sopa. Então, a sopa já é um trabalho que nós temos e nós vamos retornar com o grupo da sopa. Então, quem quiser, quem tiver no Instagram, vocês podem nos ajudar com verdura, com frango, né? Enfim, então vocês podem nos ajudar, tá bom? Isso em julho, porque agora a gente só vai voltar dia 7. Então, no mais, nós queremos agradecer e vamos sortear o livro do dia, né? Da tarde. A mania de dizer o livro do dia, de noite, aqui eu estou dizendo livro do dia, e já é noite. 45, não tem. Livro do dia, nós fazemos um incentivo à leitura e, ao mesmo tempo, vocês ajudam a casa. A gente, toda doutrinária, a gente passa aí. Qual é o outro? 8. Não tem. Belinha está sorteando aqui. 34 também não. 64. Me perguntaram aqui se está acontecendo os passos. Aqui está assim. Os passos estão acontecendo após a doutrinária.
E também a vibração que a gente faz é após a palestra, a vibração aos entes queridos. Nós estamos fazendo. Quem é Maria Vitória? Pronto, palma para Maria Vitória. Obrigada, Maria Vitória. Aliás, você já é uma vitória. Obrigado por nos ajudar a ajudar. Agora eu vou colocar aqui Glorinha, né? O microfone. Vamos fazer a nossa oração, gente. Pedir a Deus que nos permita entrar aí nessa frequência de amor. Elevemos o nosso pensamento ao Pai, Criador da vida. Elevemos o nosso pensamento a Ele. Vamos nos sentir imersos nessa atmosfera de paz, de amor. Que o amor desse Pai se faça sobre nós através do Mestre Jesus. E que o Mestre Jesus esparja, faça chegar até os mentores desta casa, para que possamos iniciar o trabalho já com esta luz, a luz de amor. Agradecemos aos mentores desta casa, ao nosso irmão Floresta Ligeiro, que nos oportuniza estarmos juntos, que intua a nossa irmã Glória Pinto, que hoje fará a palestra. E é, em nome de Deus, Pai, em nome do Mestre Jesus, irmão de amor, e em nome do nosso irmão Floresta Ligeira e tantos outros irmãos iluminados aqui presentes, anônimos, mas de uma luz muito grande, que já está aqui começando esse trabalho de hoje. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Então, nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. E eu passo a palavra agora para a nossa irmã Glória. Queremos saudar a todos sempre, com muito carinho, muita alegria, desejando que as notícias e o assunto que vamos tratar seja proveitoso, não somente para nos agradar, talvez, consolar muitas vezes, mas, sobretudo, para deixar gravado na consciência de cada um a lição que pretendemos trazer. Assim, esta alegria hoje vai tratar de uma coisa muito comum para nós nordestinos, uma figura que nos é trazida pelos nossos colonizadores, os portugueses, os nossos descobridores, e que foi tomando corpo no nosso gosto, foi se fortalecendo cada vez mais e hoje se constitui numa marca para nós. São João o Batista. A sua história é interessante não somente sob o ponto de vista histórico, religioso, mas, sobretudo, deixa uma lição muito profunda para nós.
festa, porque a sua vida foi uma festa. Festa no sentido de realização. Como sabemos, hoje, programou a sua existência e a cumpriu de uma maneira fiel. Isto é uma vitória. É uma festa porque, cumprida a sua programação, ele nos mostra de uma maneira real que é possível, que todos nós podemos cumprir o nosso objetivo. Vamos começar naturalmente, como todos nós também, com a família. O seu pai, Zacarias, era um guardador do templo. Naquele tempo, esta era uma tarefa de muito respeito. Era ele que zelava pelo templo. E assim, tudo deveria estar a contento. Ele fazia isso de uma maneira simples, porém com caráter religioso. A ele era dada a condição para, neste zelo que era estabelecido, uma ascensão sobre todos aqueles que, a partir de quando ele abria o templo, poderiam adentrá-lo. Assim, fazendo usualmente o seu trabalho, ele ouviu uma voz, procurou de onde vinha e não encontrou ninguém. Ficou atento para o que ouvia. E essas palavras mudam totalmente a sua existência a partir dali. Ele ouviu alguém dizer que a sua mulher, Isabel, embora já idosa para o que ele haveria de entender, lhe daria um filho. Para ele, foi um susto enorme, porque, apesar do impedimento da idade, eles nunca tiveram filhos casados há muito tempo, porque o seu lar, no entender daquela época, não era abençoado por Deus. Somente os lares de que resultariam os filhos eram abençoados por Deus. E isto o entristecia. Assim, ele parou para ouvir aquela verdadeira sentença, quando dizia que ele não se assustasse. Mas Isabel, haveria de dar-lhe um filho e deu logo o recado todo. Este filho teria o nome de João. No íntimo, ele não acreditou. Não percebeu, não sabia o que é que estava acontecendo. E a voz continua. Como no íntimo você não acreditou,
ou seja, você duvidou desta mensagem, você ficará mudo até que a criança possa nascer. E assim se deu. Quando, um pouco demorado, devido ao fato, o templo foi aberto e alguns procuraram saber por que foi que tinha acontecido. Ele simplesmente não podia falar. A partir daí, ele ficou mudo. Chegou em casa e não podia explicar o que aconteceu. Enfim, foi um reboliço, como nós dizemos, na sua existência. Logo aí, ele começou a prestar atenção. Pouco tempo depois, ela lhe dá a notícia eufórica e não entendeu por que tantos anos que eles tiveram a vida de casados e não tiveram filhos. E agora ela lhe anunciava a gestação. A gestação se deu naturalmente e o menino nasceu. Quando nasceu, aquilo tudo que já estava acumulado no seu pensamento foi explicado. Ele, quando quiseram discutir o nome, ele simplesmente disse que o menino se chamaria João. Esta primeira parte da chegada de João já é interessante para que nós possamos perceber o que hoje a doutrina espírita nos explica. Todos nós temos uma programação. A pessoa mais simples ou aquela que já está iniciada nos conhecimentos mais elevados. Todos nós sabemos o que temos a fazer. Não estamos aqui à disposição de governos, de religiões, de quaisquer orientações que a nossa consciência, quando consultada, quando devidamente observada, não nos indique o caminho a seguir. O menino tinha uma orientação e mesmo uma disposição diferente de outras crianças. A mãe notava, e o pai também, evidentemente, que ele gostava, enquanto as outras crianças brincavam, se divertiam entre si. Ele gostava de ficar como que ensimismado em si, para ele mesmo, pensando em alguma coisa que ninguém entendia. Gostava de ficar ao ar livre, gostava da natureza e, sobretudo, estava atento aos que sofrem. A mãe, muito intrigada, de uma vez, Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, fora visitá-la. E lá, conversando, como mães conversam, as características de seus filhos, Isabel notou que Maria também
tinha a mesma preocupação que ela, porque o seu filho Jesus também era uma criança diferente. Enquanto os seus irmãos biológicos, os seus primos, os seus conhecidos se divertiam com os folguedos próprios de criança juntos, Jesus ficava absorto, olhando para alguma coisa, como que pensando em algo que não era detectado por sua mãe. E assim, eles se tinham identificado. E nesta visita que Maria faz à sua prima Isabel, ela, ao se despedir, abreviando a conversa delas, nota que eles estavam conversando um pouco distanciados. Como que o braço de Jesus lhe mostrava uma grandeza da natureza, lhe apontava alguma coisa que elas não sabiam distinguir. Mas eles conversavam tão animadamente que foram interrompidos pelas mães para a hora da despedida. E Maria pergunta a João: não queres vir conosco? Passar os dias? Olhar outras coisas diferentes? E ele diz que não. E Jesus, tomando a frente dele, diz que ele haveria, o primo João, haveria de chegar primeiro. Ele virá primeiro, as palavras que deverão ser ditas ou repetidas. Ninguém compreendeu o que estava se dizendo. Ele haverá de vir primeiro. Se despediram e o tempo passou. Quando João cresce, o comportamento dele diferente se faz notar. Ao invés de se vestir como as outras crianças, ele prefere uma capa de pele de carneiro, cingindo a cintura com um cinto de couro, o cabelo ele deixa crescer e anuncia aos seus pais que ele vai para o deserto. Imaginemos o susto dos pais, sem compreender nada do que estava acontecendo. Ele diz que tem uma tarefa a cumprir: anunciar a vinda do Messias prometido, que, embora já estivesse no ambiente, ainda não tinha se feito notar. É fácil nós entendermos isso hoje, mas eu quero chamar a atenção dos companheiros para algo que a doutrina espírita hoje nos esclarece. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos ao léu. Vê-se por esses históricos, por esses fatos que a história nos traz, de que nós temos uma
organização. Vamos descobrindo pouco a pouco. Historicamente, nós podemos hoje entender. Mas lhes pergunto, como entender isto à época? O que? Já os profetas anunciavam que haveria de chegar um Cristo, ou seja, alguém que por sua tarefa haveria de mudar a história da terra. Assim, ele vai para o deserto e lá faz o que todos os rabis faziam à época. Faz o jejum, e não vamos entender hoje o jejum como falta de alimento, como usamos na nossa linguagem natural. O jejum, sob o ponto de vista religioso, era considerado uma situação mental. Era um momento em que a pessoa que jejuava se colocava numa postura de isolamento para realizar as suas caminhadas íntimas, para refletir em si mesmo, sobretudo se fortalecer moralmente. Ele cumpre esta tarefa e começa a sua pregação. O que ele pregava? O respeito a Deus sobre todas as coisas, na linguagem que era usada naquele tempo. Pregava o respeito ao próximo, ou seja, tudo aquilo que devesse melhorar a si mesmo, deveria ser também realizado para com o próximo. Uma linguagem que hoje nós utilizamos de uma maneira tão tranquila, tão usual, já era utilizada naquele tempo, porém com um caráter mais rígido, mais próprio daquela civilização. E ele começa a pregar os bons costumes, andando, percorrendo toda aquela região, observando os ricos, os pobres, os dirigentes, o povo em geral, sem se importar com a caracterização das suas palavras neste ou naquele comportamento. E passando por uma região onde Herodes Antipas era o tetrarca, ele avisa a Herodes que o comportamento dele não era digno. Imaginemos um homem do povo se dirigindo à autoridade máxima e declarando isso. Herodes, frágil moralmente, se amortece, se amolece, mas não reage. O que acontece é exatamente o que a história vai nos contar. A sua companheira, que seria a mulher do seu irmão, que ele mandara para uma guerra,
E sabia, era essa a sua proposta, que ele não voltaria. E eles dois têm um romance. Escondido, é claro, nas paredes do templo. Ninguém deveria saber. E como aquele homem sabia? Quem tinha dito? Qual a pessoa que teve a ousadia de deixar que os segredos do templo, da família que tinha a governança, saísse para que ele tivesse este conhecimento? Como disse, amolece-se sob o ponto de vista moral, mas ela guarda aquela situação. Afinal, não esqueçamos que a mulher que traía os seus deveres, ela era condenada a pedradas. Deveria morrer como castigo que demonstrava a sua pouca condição moral. Sabemos de uma situação dessa que vale a pena agora lembrar, na qual Jesus nos dá uma lição valiosa. Quando lhe apresentaram uma mulher que deveria ser apedrejada, e Jesus faz aquela pergunta que transpõe os tempos e nos ensina a perdoar. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todos nós conhecemos aquele momento glorioso de Jesus, quando faz com que aquela multidão, sobretudo composta de homens que queriam matar aquela mulher adúltera, como era chamado ao tempo, e coloca na consciência de cada um. Como a mulher pode ser adúltera se não tem a companhia do homem que lhe fez adulterar? Mas voltemos para João. Ela ficou tão enraivecida, não podia se vingar, porque ia dar uma demonstração do que aquele peregrino que andava pelas ruas, um povo do povo, que não deveria ter valor nenhum diante dos governantes, teria razão e guarda. Não obstante, pedir a Herodes que o trancafiasse numa masmorra onde ele não teria nenhuma condição de fuga. Maqueronte. Era considerada Maqueronte como a masmorra mais segura para que os inimigos pudessem ali morrer sem qualquer condição para se salvar. E João é preso nesta masmorra. Passa-se algum tempo e ele, ao voltar de uma guerra onde foi vitorioso, Herodes, mais uma vez, faz ver, faz sentir o seu poder
através de guerras, ele resolveu não chegar até a sua casa. Ali mesmo, considerando a data do seu aniversário, fazer as devidas comemorações. Afinal, a guerra tinha sido vencida, tudo era alegria, mais poder para ele. Mandou que se distribuíssem os convites para todos aqueles governantes. Ele queria mostrar o seu poder. Ele queria que todos tivessem ou comungassem com ele mesmo a vitória. E manda que se providenciasse comida em abundância para receber os seus convivas. Os músicos mais importantes daquela época foram contratados para divertir os convidados. Enfim, tudo era uma alegria que, com as bebidas, com os prazeres que se recomendavam para aqueles que tinham o direito de fazê-lo, deveria acontecer. E a festa se realiza. Quando, nesta festa, as coisas se desenvolvem. O vinho era o convidado maior. Todos o tinham como a manifestação do prazer. A música tocando e aparece uma menina, uma mocinha, dançando de uma forma lasciva, ou seja, fazendo com que aqueles que já estavam entorpecidos pelo vinho batessem palmas para ela, considerando uma bailarina nova, alguém que não era conhecida. Herodes, também entorpecido pelo vinho, apura a sua visão e percebe que aquela menina era a filha da sua companheira, Salomé. Todos nós, historicamente, conhecemos este nome como um símbolo que, através dela, faz com que a história desse continuidade para que nós conheçamos o que acontecia naquele tempo. E Salomé começa a dançar de uma maneira, repito, lasciva, quer dizer, despertando tudo aquilo que poderia acontecer naquela festa. E Herodes, a um determinado tempo, não se contém. Sai da sua postura, coloca o braço ao redor, mesmo sabendo que era uma pessoa conhecida, filha da sua companheira, e faz a pergunta decisiva. Pede-me e tudo que me pedires, eu o concederei. São palavras que hoje soam aos nossos ouvidos. Podem parecer que são comuns, mas, como disse, a atenção de vocês, que mudaria a história. E ela, trêmula,
não aceita, não compreende, melhor dizendo, o que aquilo representa. Foge e vai perguntar à sua mãe o que ela pode pedir. Ora, o que um rei dizia deveria acontecer. E ele, perante todos aqueles seus convivas, falou bem alto. Todos ouviram. E agora todos pediam que acontecesse, que ele não podia negar o que ele tinha pretendido. Por isso, ela vai para a mãe e pergunta: o que é que eu vou pedir? E ela se lembra, a mãe se lembra daquele homem que poderia prejudicá-la a qualquer momento. Estava na hora da vingança. O poder estava com ela. O que a sua filha pedisse deveria acontecer. E dá a opinião decisiva. Pede a cabeça de João Batista. A menina estremece, não compreende. Por que pedir a cabeça de alguém? Mas a mãe relembra a ela, a filha, o que acontecera quando João Batista denunciara o seu concubinato com Herodes. Desaparecido aquele perigo, ela estaria livre para exercitar tudo aquilo que ela quisesse. E a menina volta e diz o que é que quer. Quero a cabeça de João Batista para continuar a dançar para vocês. Não tem como Herodes falhar. Não tem como Herodes não conceder aquilo que ele próprio estabelecera. E diz ao soldado que fosse até Maqueronte e trouxesse a cabeça de João Batista numa bandeja. O soldado tem que cumprir. E vai. Quando chega a Maqueronte, ele encontra uma pessoa decidida. Durante aquele tempo que João Batista ficou preso e pedido de anunciar, de fortalecer a vinda de Jesus, que já estava pregando pelos arredores, ele se fortalecera na sua fé. Como disse no início deste trabalho, todos nós sabemos da nossa programação. Ele sabia do que havia de acontecer. Fora programada por ele, as situações podem mudar, podem ser alteradas para melhor na medida que cada um cumpre a sua tarefa. Hoje nós sabemos disso. Mas o que ele fez para tal? Suas meditações, sua busca de consciência de que tinha cumprido o seu dever quando, antes de ser preso, tinha anunciado, tinha mesmo fortalecido os seus laços através do chamado batismo de Jesus. Quando eles se encontram
num dia daqueles em que ele batizava aquele povo, no sentido, o batismo das águas, no sentido de um fortalecimento da fé no Deus único que os hebreus tinham diante de todos os povos politeístas. E ele se preparou para isso. Sem nenhuma reação, ele baixa a cabeça e, ao ranger da porta, ele sabia que sua hora tinha chegado. Ao baixar a cabeça, espera que o soldado, com o cutelo afiado, cumprisse a ordem do tetrarca. E aí, a sua cabeça rola no chão, sangrando, é colocada numa bandeja e apresentada a Salomé. O ambiente é de terror, mas, afinal, estavam outros todos semi-embriagados. Estava se cumprindo uma parte da história. Dever cumprido, as condições materiais também esclarecidas, para que hoje nós possamos, nos festejos de São João, lembrar desta figura, lembrar da sua obediência a Deus, lembrar de toda aquela situação que nos estimula a nos auto-observar, a perceber-nos o que estamos fazendo, o que acontece conosco, muitas vezes nos intrigando quando não fazemos isso de uma maneira sincera, íntima, honesta, que perguntamos: por que comigo? É somente para escutar a nossa caminhada. Porque tudo não acontece da mesma forma com todos. E assim, numa gargalhada que demonstra loucura, a mãe enlouquece. O tetrarca, embora semi-embriagado, ele percebe o que ele fez. Embora ele soubesse que aquele homem tinha denunciado uma verdade, mas não podia divulgar este escândalo. Assim, a história de João Batista se coloca diante de nós como não só o cumprimento da história, mas uma oportunidade em que cada um de nós deve estar, e agora cada vez mais, sempre fazendo o seu exame consciencial. Por que acontece isto comigo? Ou por que acontece com o outro e não comigo? Nós temos, cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós deve sempre estar atento. E ainda mais, queridos companheiros, a infinita misericórdia de Deus, nos concedendo ajudas que inexplicavelmente acontecem, para que, estimulados por essas ajudas, quer sejam de natureza espiritual,
quer sejam até de natureza higiênica, medicinal, comportamental, mudam a nossa história, nos estimulam a cumprir a nossa tarefa como nós programamos. Hoje, já sabendo que isto nos levará a alcançar um degrau, redimidos de nossos erros, melhorados dos nossos equívocos, fortalecidos na nossa fé. Nós alcançaremos um patamar de evolução melhor do que esse que vivemos, de provas e expiações. Nós seremos espíritos bons. Isto não é um jogo de palavras. A cada vez percebemos, observemos a história mais antiga, guerras sucessivas. Nós temos historicamente uma guerra que durou 100 anos. Temos perseguições imensas na Terra. Todas elas que se vão esmaecendo, vencidos alguns, derrotados outros. Agora, no mundo atual, nós podemos até localizar estas divergências. Sabemos hoje, por exemplo, que a Rússia está tentando massacrar a Ucrânia. 2 países apenas. Não mais a guerra. Não mais a guerra mundial. E eu devo dizer a vocês que eu alcancei a Segunda Guerra Mundial. Todos os países lutando de um lado ou do outro, numa derrota mútua, inconsistente. Todos hoje não lutamos, mas queremos viver em paz. Não se luta pela paz, porque seria um desgaste daquele que, mesmo vencedor, dominasse o outro. Nós queremos viver livres. Nós queremos sentir a felicidade de sermos criaturas de Deus, de termos todos os poderes ao nosso alcance. E, como disse Jesus de Nazaré, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Assim, a história de João Batista, não uma história, mas uma história que pode ser interpretada como a minha, a sua ou a qualquer de nós. Contanto que cumpramos os nossos deveres, que compreendamos quem somos e que temos uma caminhada a seguir, porque todos nós encontraremos a felicidade. Muita paz para todos. Glória falando e eu estava viajando na cena. Obrigada, Glória. Nossa gratidão a você que prepara essas maravilhas para a gente. Nós só temos que agradecer, né, gente? E que Deus a ilumine cada vez mais. Quantos anos é? 80 aí? Já aumentou? Já? Não, senhora, 70 nem me lembro. Ah, tá. 87. 87. É isso. Essa cabeça. Tá com inveja? Que ela tem. Inveja branca. Você chega lá. Mas eu tô, Chega, sim. eu já estou Né? Por que não? Nesse momento, eu me despeço aí do pessoal do Instagram. O nosso momento do paz. Como nós apagamos a luz, fica enviada. A gente continuar. Gratidão
A vocês que ficaram até agora assistindo a nossa irmã Glória, que essa seja a lição, uma lição de paz, uma mensagem de paz que ela deixou para os nossos corações. Muito obrigada ao pessoal do Instagram e nós aqui continuamos com os passes e a vibração dos entes queridos.